Bom dia, companheiros vereadores, as pessoas que nos prestigiam nesta manhã, os funcionários, a diretora Vilma, a Thaís, a Ana Raquel, a Tarsis, a Priscila, no audiovisual, o Mauro Sabonas e a Isabela. E também o senhor Paulo, nosso taquígrafo, com a presença dos senhores vereadores Gerson Sartori, José Antônio Cachan, José Carlos Ferreira Dias e Júlio César de Oliveira. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta essa nossa 62ª audiência pública em 16 de novembro de 2005, destinada a ouvirmos as opiniões dos senhores vereadores e do público presente sobre o projeto de lei complementar 784, que altera o Código de Obras e Edificações para condicionar a aprovações externas o alvará de execução e o habite nos casos que especifica, e também o de número 9388, que regula nos termos do plano diretor a outorga onerosa do direito de construir, ambos de autoria do senhor prefeito municipal. Dê início, então. Primeiramente, o projeto de lei complementar 784. Senhores vereadores, gostariam de falar sobre o mesmo? Vereador Júlio César? Apenas a sua explanação sobre do que se trata o projeto e a sua opinião sobre ele. Senhora Presidente, senhores vereadores, projeto de lei do complementar de número 784, de autoria do prefeito municipal, senhor Ari Fossen, que diz o seguinte, no seu artigo 1º. O artigo 32 do anexo à lei complementar de número 174, de 9 de janeiro de 1996, o Código de Obras e Edificações, alterado pela Lei Complementar de número 249, de 15 de maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação. As aprovações externas, no seu artigo 32, as aprovações externas, quando necessárias, deverão ser apresentadas no procedimento administrativo antes da expedição do habite. Em parágrafo único, excetuam-se das disposições do caput deste artigo as indústrias consideradas fontes de poluição nos termos da legislação específica, que deverão apresentar as licenças de instalação antes da expedição do alvará de execução. Olha, senhora Presidente, eu gostaria muito, é óbvio, que a gente tivesse nesta manhã aqui conosco técnicos que pudessem dar uma explanação técnica, que pudessem colocar para nós, vereadores, que não militamos na área de construção civil. Eu costumo brincar que as únicas pontes que fiz na minha vida eram pontes móveis, em sendo dentista. Exato, e não aquelas igual o Exército colocou, não é? Lá no estado do Rio, que também é uma ponte móvel, mas a sua é diferente, né, vereador? A minha era uma ponte móvel apenas bucal, e não para a travessia de rios quando a ponte cai, como que aconteceu lá na estrada BR-101, que, diga-se de passagem, está no estado precário, caindo para tudo quanto é lado. Então, eu sinto falta disso, senhora Presidente, para que a gente pudesse realmente ter um debate hoje aqui, ter uma explanação, ouvirmos as ponderações dos técnicos. Mas, pela leitura, eu entendo que é uma coisa que passa a ser interessante, no sentido de que não mais vai se admitir que indústrias sejam construídas. Desculpe, vereador, nós contamos aqui com a presença do nosso ex-companheiro de Câmara e hoje secretário do Planejamento da Prefeitura, a quem convidamos para que venha aqui, por favor, assuma novamente a sua cadeira aqui de vereador.
é o professor Francisco José Carbonari, que talvez vá, aliás, com certeza ele poderá dar algumas explicações a nós, vereadores, sobre o projeto. Desculpe, vereador Julião, continue. Não, pelo que a gente consegue entender e deduzir, né, senhora presidente, até pela justificativa que vem no projeto, isso muda a maneira de se visualizar a questão das indústrias como fonte, as indústrias que têm como fonte poluição também, né, na questão do habite. Entendo que dessa forma talvez esteja se tentando não mais se permitir que primeiro se construa para depois saber o que vai ser aproveitado ou não naqueles imóveis. Tá? Eu acho que nesse sentido que eu gostaria de estar ponderando a respeito desse projeto de lei complementar do prefeito municipal. A gente agradece e lembramos que nós fizemos o convite para a doutora Silvia Lúcia Vieira Cabreira Merlo, que é a presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ao arquiteto Nivaldo José Calegari, que é o presidente do Plano Diretor, da Comissão do Plano Diretor, doutor Claudemir Batalini, que é o representante da Promotoria Civil, doutor Alexandre Barros Castro, que é o presidente da 33ª subseção da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós convidamos também a Associação dos Engenheiros de Jundiaí, através do seu presidente, o engenheiro Marco Antônio Ferrazzo. Convidamos também o engenheiro Ademir Pedro Vitor, que é o secretário de Obras, o senhor Eduardo Santos Palhares, presidente da DAI, o arquiteto Ricardo Robelli Felipe, do Instituto IAB, é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, e registramos também e agradecemos a presença do secretário de Obras, o engenheiro Ademir Pedro Vitor, e nós convidamos também o doutor José Roberto Orlando, que é o presidente da Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e da região, a PROEMP. O senhor vereador Gerson gostaria de falar alguma coisa sobre os projetos? Vereador Zé Dias, vereador Caxã. Senhora presidente, eu gostaria que o secretário de Obras ou do Planejamento orientasse até, ou explicasse sobre esse primeiro projeto aí, que como o nobre vereador Julião falou, nós não somos técnicos, não somos formados em engenharia civil para que a gente possa entender melhor sobre o primeiro item do projeto. Bom dia, secretário Ademir Pedro Vitor. O primeiro projeto a que se refere o vereador Caxã é o que altera o Código de Obras e Edificações para condicionar a aprovações externas, o alvará de execução e o habite-se nos casos que especifica. O senhor poderia, por favor, deixa eu só fazer um registro antes disso, senhora presidente. Claro, vereador. Eu prestava atenção atentamente à leitura da lista dos convidados que a senhora fez aí. Sim. E gostaria muito que, assim como em outras audiências públicas, estivessem presentes aqui alguns nomes citados, porque depois a Câmara toma as atitudes legítimas que lhe cabe e essas pessoas vão questionar, como já é de praxe, para algumas que a senhora citou aí, né, senhora presidente? E não vem aqui no ponto certo, que é uma audiência pública, para fazer esse debate para com a população e para com nós, vereadores. Exatamente, o senhor tem razão, e todas as audiências públicas que nós fazemos nesta casa até hoje, temos inclusive o protocolo do recebido. Nós convidamos sempre essas pessoas que são ligadas à área, e principalmente do Ministério Público, nós convidamos também. E infelizmente, se não me engano, desde que aqui estou, apenas em uma vez veio o representante do Ministério Público numa dessas audiências. A palavra, vereador. Talvez, né, senhora presidente, pós-feriado hoje, né, talvez ainda muita gente não conseguiu retornar porque as estradas estavam cheias, né? É verdade. Não tanto assim, mas em todo caso. Por favor, secretário engenheiro Ademir, que também já fez parte desta casa, também foi nosso companheiro
de vereança. Quero cumprimentá-la, senhora presidente, os senhores vereadores. Eu fiz questão de vir porque é um assunto importante, essa alteração do Código de Obras, porque nós temos uma preocupação grande com os tempos de aprovação dos projetos. Não é? Outro dia ouvia TV Senado, uma discussão entre dois, um senador e um deputado, do tempo que demora, em média, para se abrir uma empresa no Brasil. 151 dias. E um deles, o Ramstedt, dizia o seguinte: só no Corpo de Bombeiro demora 120. Né? Eu tive já várias reuniões aqui com a Proemp, com diversos, Associação dos Engenheiros, Núcleo dos Arquitetos, com a preocupação dessa tramitação no Corpo de Bombeiro. A gente sabe que não tem uma estrutura adequada para aprovar projetos, né, para uma cidade do porte de Jundiaí. Houve, eu não sei aqui a data, uma alteração, inclusive na tramitação do processo junto à Secretaria de Obras com relação à aprovação no Corpo de Bombeiro, exigindo-se somente no habite-se, porque nós não analisamos a planta como um todo, nós só analisamos a sombra, nós não analisamos o detalhamento dos projetos. Né? A Prefeitura só analisa a projeção da construção. Então, se eu não analiso as subdivisões, os dispositivos hidráulicos de uma construção, não tem como eu analisar um projeto de incêndio, né? Porque eu não tenho esses detalhes. Quem analisa isso é o Corpo de Bombeiro, a quem compete o alvará, a vistoria final para liberação. Então, nós achamos por bem que as aprovações externas, aquelas que não dependem da aprovação da Prefeitura, que elas acontecessem somente na expedição do habite-se. Então, a Prefeitura aprova os projetos, não é? Todos o projeto, vamos dizer, a sombra com um corte só, né, que compete à Prefeitura, e as demais aprovações serão entregues no habite-se, para a expedição do habite-se. Então, a vistoria final do Corpo de Bombeiro, que ele faz uma vistoria e dá um laudo de vistoria, esse seria o suficiente para que nós liberássemos a construção, não só para anexar mais um amontoado de papéis no processo, uma vez que nós não analisamos esses projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiro. Então, esse projeto que altera o artigo 32, não é? Então, ele, no seu artigo 32, as aprovações externas, quando necessárias, deverão ser apresentadas no procedimento administrativo antes da expedição do habite-se. Então, a gente não amarra a aprovação, os profissionais que farão os projetos, e, com isso, nós conseguiremos dar uma agilidade maior na tramitação dos processos. Esse é o objetivo. Nenhuma aprovação será eximida. A responsabilidade, de acordo com a lei federal, estadual, né, na aprovação dos projetos externos, eles terão que ser cumpridos. Só que o profissional responsável apresentará essas aprovações quando da expedição do habite-se, uma vez que nós não aprovamos esses projetos. Esse é o objetivo desta emenda no projeto para a agilização da tramitação dos processos. A presidência agradece as explicações detalhadas do secretário Ademir de Obras. Eu acho que o vereador Júlio já se satisfez, assim como os demais vereadores, e constamos também a presença do vereador Tico nesta audiência pública. Convido o secretário para que fique aqui à mesa, por favor, que certamente outras, assim como o secretário também, professor Chico Carbonari, por favor, venha à mesa que com certeza os dois aqui serão questionados. Eu quero pedir desculpas aqui a Eliana Correia Aguirre de Matos, que é a nova presidente do CONDEMA, e eu já pedi para que a secretaria verifique se nós recebemos o comunicado
da mudança de presidência. Me perdoe, mas o que eu tinha aqui era o nome ainda do antigo presidente, então agora a Eliana Correia Aguirre de Matos, que é a presidente do CONDEMA. Nós não fizemos as inscrições porque são poucas as pessoas que tem aqui nessa manhã. Depois, à medida que os senhores vereadores falarem dos projetos, nós abriremos também as falas às pessoas que aqui vieram. Vamos discutir agora, vamos falar sobre o projeto de outorga onerosa do direito de construir, também de autoria do senhor prefeito. O vereador Júlio César gostaria de falar alguma coisa sobre esse projeto? Senhora presidente, eu não sei se não valeria a pena, talvez, primeiramente, a gente ouvir o né? secretário do Planejamento e Meio Ambiente, professor Francisco Carbonari, e talvez trouxesse uma luz aí para a gente poder estar caminhando nessa discussão e depois aí sim encaminharemos as... Correto. As perguntas, os questionamentos, assim, dos senhores vereadores e também das pessoas aqui presentes. Então, primeiramente, o secretário Chico Carbonari, me perdoe pelo Chico, é carinhoso. Está aqui o projeto, o senhor tem também a cópia aí, não é, secretário? Se o senhor quiser discorrer sobre ele, para depois abrirmos então as falas. Vereadora Ana Antonelli, demais vereadores presentes e cidadãos presentes a essa audiência pública. Farei uma exposição rápida, bem breve, uma vez que já tivemos a oportunidade de comparecer à Câmara e fazer a discussão do assunto com os senhores vereadores. O Estatuto da Cidade, uma lei federal aprovada no Congresso Nacional, estabelece alguns instrumentos urbanísticos com o objetivo de aquilo que se chamou de fazer a reforma urbana, de dar à cidade melhores condições para a vida dos seus cidadãos. Então, ele prevê uma série de instrumentos urbanísticos. A outorga onerosa é um deles. Tem o estudo de impacto de vizinhança, transferência do direito de construir, etc. Vários instrumentos ali previstos. A outorga onerosa é um deles. Quando nós enviamos para cá a lei complementar, aquilo que se tornou a Lei Complementar 416, que foi o Plano Diretor do município de Jundiaí, ele previa, em um de seus artigos, que num prazo de 180 dias após a promulgação da lei, que seria o plano diretor da lei complementar, o Executivo mandaria à Câmara Municipal a lei regulamentando aqueles instrumentos do Estatuto da Cidade. Então, o primeiro que nós mandamos é da outorga onerosa. Em seguida, já está pronto para vir à Câmara o estudo de impacto de vizinhança e outros instrumentos previstos virão para cá. A outorga onerosa, conceitualmente, né, como a própria lei já diz, é o direito que o proprietário tem de utilização do imóvel, utilizando-se índices urbanísticos mais permissivos do que aquele definido pela lei complementar. Então, eu diria que a outorga onerosa é um instrumento que vem possibilitar a ação do município em determinadas questões. O plano diretor ele regulamenta aquilo que pode, aquilo que não pode, as condições que pode construir dentro do município, dentro de determinados critérios genéricos, como uma lei tem que ser, genéricas. No entanto, nós nos defrontamos no cotidiano da nossa ação com problemas muito concretos que a lei não prevê. Então, você recebe, por exemplo, pedidos de construções que a lei não permite. Mas se você analisar objetivamente, você entende que aquilo poderia ser permitido, que aquilo não constitui um mal para a cidade, muito pelo contrário, seria desejável que a cidade tivesse aquilo. Então, a outorga onerosa permite, segundo determinados critérios, segundo determinados índices, que se aumente um pouquinho o índice de construir,
desde que haja uma compensação financeira ao município. Quer dizer, o município permite que onde se possa, por exemplo, 4 pavimentos para uma construção, se analisado e aprovado, possa se construir no máximo 6 pavimentos, desde que haja uma contrapartida de remuneração. E essa outorga onerosa, ela permite isto, mas ela tem critérios. Não é uma permissibilidade indiscriminada, ela não contraria aquilo que a lei estabelece como for permitido, quer dizer, aquilo que a lei diz que não pode ser feito em uma determinada zona, com outorga onerosa não vai poder ser feito. O que a lei determina é que aquilo que pode ser feito em determinado local, permitido pela lei, possa, de acordo com uma análise técnica, ter a sua capacidade de construção ampliada. É isto que a lei determina, segundo critérios especificados e detalhados na lei. Seria isso, em termos gerais, o que a lei propõe. Vereador Júlio, gostaria de falar sobre ela, então? Senhora presidente, bom, primeiro, duas coisinhas. Nada como a gente ter ouvido a explanação do eminente secretário de obras do município, o engenheiro Ademir Pedro Vitor, que clareou bastante o primeiro projeto para a gente, né? Você vê que é uma coisa boa, porque Jundiaí caminha no sentido de facilitar com que seja aberto a algumas empresas, porque no Brasil, como foi dito já aqui, para você abrir uma empresa é muito difícil. E agora nós precisamos começar a pensar no Brasil para fechar as empresas, porque para fechar é pior ainda do que para abrir. Se para abrir já é uma luta, para conseguir fechar, tem gente que mantém, às vezes, a empresa sem fechar porque o custo é muito alto. Então, acho que ficou bastante claro o interesse e o motivo do primeiro projeto, para mim já clareou bastante. Em relação à questão da outorga onerosa, eu acho que esse é um projeto que tem suscitado bastante discussões nessa casa aqui, tanto que ele já veio para o plenário, tivemos que fazer o adiamento, até porque a lei exigia que se fizesse esse debate com uma audiência pública, etc. Te agradece a presença não só do secretário, mas também já percebi a chegada do Sinésio Carabello, técnico da secretaria, que estão aqui no sentido de clarear. E o que fica realmente é essa dúvida, né? Se você não vai estar com isso dando uma permissividade, permitindo com que se construa. O professor Francisco Carbonari acaba de dizer e afirmar para a gente aqui que não, que algumas regras continuarão, não é só a questão do pagamento, a gente vê no corpo da lei a questão do que é horizontal, você pode chegar até 3 pavimentos, o que é até 4 pavimentos, você pode chegar até 6 pavimentos, e o que é 8 até 10, ou seja, é um acréscimo bastante grande se a gente pensar isso em termos de volume de construção, né? Em alguns casos nós estamos falando aí 3 vezes mais, em outros em 50% a mais de população que poderá estar sendo agregada num determinado espaço. Só permite uma parte, vereador. Até porque eu acho que depois de aprovado, né, esse projeto, aí nós vamos ter regulamentado e as pessoas poderão aumentar o seu comércio, principalmente fazer o que acham que deve, mas de acordo com a lei. E aí terá que se... como fiscalizar, não é porque tem o projeto, aliás, porque tem a lei. Hoje em dia já se faz isso e não se pode fazer absolutamente nada porque nós não temos uma lei, não é, clara nesse sentido. Não, eu não tenho dúvida que toda a legislação ela vem no sentido de estar dando um ordenamento jurídico e um ordenamento na questão ambiental, na questão urbanística, como foi levantado aqui. A gente tem só algumas dúvidas que eu acho que estão sendo hoje debatidas e talvez, se não preenchidas totalmente, a gente tenha que ampliar esse debate, trazermos à luz realmente, para que fique uma coisa bastante clara do que nós queremos para a nossa cidade, como é que nós queremos esse desenvolvimento, esse crescimento, para onde que a gente caminha, e eu acho que essa é a melhor forma da gente estar fazendo isso, é exatamente discutindo com quem entende do assunto, até para que clareie, para que a gente possa também levar isso para a população aí fora. Então, são apenas essas considerações, senhora presidente, da minha parte.
A presidência agradece e também registra, como o senhor disse, a presença do diretor de planejamento, engenheiro Sinésio Scarabello Filho, e também a presença da vereadora Marilena Negro. Vereador Tico, gostaria de falar alguma coisa? Não. Vereador Caixã? Vereador Zé Dias, alguma dúvida? Gostaria de fazer uma pergunta para o secretário, engenheiro Ademir. Acho que a preocupação não só do Zé Dias, mas acho que de muitas pessoas nessas cidades, é a cidade com bastante, a gente vê o número de ruas e avenidas estreitas. Eu gostaria de ver as condições, até pela lei também, muitas obras na cidade de Jundiaí, elas sendo reformadas sem um recuo, e hoje nós aqui, não só eu como outros vereadores, a preocupação é muito grande, porque nós precisamos, de uma forma, pensarmos no futuro. E a gente vê essas obras sendo iniciadas, hoje uma casa térrea, e como o secretário falou, da construção horizontal de um ou mais pavimentos. Isso não vem prejudicar a cidade, secretário? Porque a gente sabe que, às vezes, até uma obra pequena de uma pessoa, até sem condições, às vezes a fiscalização bate fundo. E, às vezes, muitas obras na cidade, elas passam despercebidas, né? E nossa cidade, nós temos um exemplo da Rua Padroeira, que é ali, com certeza, para 2 carros, um ao lado do outro. E a gente vê obras que praticamente não está invadindo a calçada, mas está dentro daquilo que realmente vem vindo há alguns anos. Casa térrea agora com 1 ou mais pavimentos, né? Eu gostaria que o secretário visse essa situação na cidade. Alô? Bom, a legislação prevê, em função dos setores e em função da classificação da via, o recuo. Vossa Excelência está falando do recuo frontal, não é? Exato. Do recuo frontal. Existe também na lei a permissão de você reformar prédio público, prédio particular, se a alteração na reforma, tem uma série de condicionantes nessa reforma que você permite reformar sem ter que fazer o recuo. Não é? Se você não demolir, modificar 1/3, eu não sei todos agora de cabeça os quesitos que condicionam a reforma sem que você tenha que fazer o recuo. O objetivo da lei é que mantenha-se as características, principalmente características de fachada de alguns prédios, né? No decorrer do tempo, houve realmente uma burla nessas exigências, né? De se fazerem reformas até maiores que esses quesitos exigidos, né? Nós, a partir que assumimos a prefeitura, temos fiscalizado e temos autuado, embargado e tomado providência com relação a essas obras. Haja vista, por exemplo, uma obra que existe na Cândido Rodrigues com Barão de Jundiaí, no antigo prédio da CPFL, que nós estamos movendo uma ação, uma grande estrutura de concreto, nós estamos movendo uma ação demolitória contra aquela obra. Não é? Agora, precisa verificar bem as características da obra, a localização. Na zona central, na Barão, na Rosário, existe a possibilidade de você manter o alinhamento deixando a galeria, não é? Para essas vias. Tem uma previsão de uma galeria para essas construções. Então, cada caso tem que ser analisado e verificar se está obedecendo ou não está, mas a nossa obrigação, a nossa função, na medida que não obedeça a lei, é tomar as providências necessárias para autuar e todas as medidas necessárias para que a lei seja cumprida. Permite uma... A Prefeitura constituiu um grupo de trabalho integrado pela Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, Secretaria de Transporte e Secretaria de Serviços Públicos, cuja função é definir todas as diretrizes viárias da cidade. Quer dizer, você dizer
o alinhamento das vias existentes, o alinhamento futuro, em caso de intervenção, e o alinhamento das vias projetadas, né? Então, esse grupo de trabalho já elaborou a diretriz de toda a Zona Central, já elaborou a diretriz de algumas marginais, a Secretaria de Obras está concluindo um trabalho hoje, o Planejamento está concluindo outro trabalho, e a nossa ideia, dentro de um prazo curto, é definir todas as diretrizes de todas as vias da cidade de Jundiaí. Isso ele é formalizado através de um decreto, e os 2 primeiros decretos já foram publicados na imprensa oficial com essas diretrizes. O que significa? Jundiaí é uma cidade antiga, nós já estamos aí com as comemorações dos 350 anos de idade, e, portanto, principalmente na sua região central, as ruas são estreitas, as calçadas são estreitas, e isso gera algum problema. Existe, em algumas ruas, o alinhamento projetado. Significa o quê? Se a pessoa vai demolir e construir novamente, ela tem que respeitar determinados recuos fixados. O que acontece, talvez isso que o vereador esteja falando, e a prefeitura tem que estar atenta a essas questões, é que muitas vezes as pessoas, ao demolir, elas fazem a demolição e mantêm somente a parede da frente e demole toda a construção com o objetivo de manter o recuo. Isso não é permitido, tá certo? Mas, às vezes, essas questões elas acabam não passando percebidas, e acho que se o vereador alertar, denunciar e encaminhar à prefeitura, isso tem que ser observado. Muitas vezes as pessoas que teriam que respeitar o recuo, o que elas fazem? Elas mantêm somente a parede da frente, demole todo o resto, como se não fosse uma construção nova, como se fosse manter aquilo lá. E daí ela mantém o recuo existente, quando na verdade ela deveria recuar dentro das novas diretrizes. Isso evidentemente acontece, e este é um caso que o engenheiro Ademir falou, deste caso concreto que a prefeitura entrou com ação demolitória. Acho que é esta a questão. Gostaria de... Posso mais uma palavrinha, claro, senhor presidente? Porque nós temos aí, como falou o secretário, ele explicou muito bem, o secretário é Francisco, né? E referente às calçadas, nossa cidade é uma calamidade, tem rua com a calçada com 30 centímetros, 20, 50, 1 metro. E nós temos algumas obras, que nós temos uma na rua Dino, né? E tem várias. Nós temos uma na Padroeira, uma na rua Barão e a outra na rua Cândido, acho que é Cândido Rodrigues, né? Secretário, a gente fica numa situação difícil porque as cobranças elas são enormes. E como o secretário falou da parede, enquanto ele não retira a parede, ele está construindo a outra ao lado daquela mesma parede, não é verdade? Depois que ele construiu, fez a obra pronta, quase totalizando 100% da obra, aí ele demole a parede, não é isto? Mas eu acho que isso daí... não só o vereador, mas tinha de ser uma cobrança mesmo, uma fiscalização da própria prefeitura, porque nós precisamos e pensarmos no futuro. Essa cidade hoje ela está assim, mas eu acho que se for um trabalho feito de recuo, né, não sei como aí é o procedimento, eu ainda procurar sentar junto com o secretário para ver as condições, e a gente ir pensando um pouco no amanhã, no futuro, porque nossa cidade ela vai ficar igual uma cidade, como falou alguém agora há pouco aqui, uma cidade histórica, vai parar nisso daí. Então, eu me fico pensando, será que não seria a hora, às vezes, de muitas ruas estreitas ou avenidas, trabalhar numa forma dessa de recuando? Porque essa casa é térrea e ela vai para um ou mais pavimentos, mais problemas para a prefeitura futuramente, uma desapropriação, no meu pensamento, certo, secretário? Acho que o senhor tem razão, a Secretaria de Obras tem atuado nesta linha de verificar isso. Agora, nós temos alguns condicionantes impossíveis de serem resolvidos. Por exemplo, eu acho que o nosso centro histórico, que é chamado pelo plano diretor de centro histórico, com ruas e calçadas estreitas, ele tem alguns condicionantes que nós não conseguiremos resolver. Dizer que nós vamos conseguir desapropriar todas as áreas das ruas estreitas da cidade para ampliá-las para um tamanho adequado, vereador, eu acho que seria uma proposta a curto prazo, nem a médio prazo, absolutamente impensável. Quer dizer, não existem recursos disponíveis na administração pública, quer dizer, mesmo que a prefeitura empenhasse todo o seu orçamento só nessas ações,
ela não daria conta das desapropriações necessárias para isso. Agora, existem algumas coisas que são possíveis serem feitas. Algumas ruas onde essa desapropriação é possível. Então, as diretrizes publicadas na imprensa oficial já prevêem isso, né? E também essa questão de novas construções que a Secretaria de Obras tem feito a fiscalização para que elas não elas cumpram as leis e estejam de acordo com a lei. Com relação à calçada, é um problema muito sério desse país. Quer dizer, nós adotamos um modelo de construção das cidades voltadas para o carro e o pedestre ele acabou ficando em segundo plano. Tanto é que nós temos hoje calçadas estreitas, calçadas mal conservadas, calçadas onde todo o rebaixamento de guia é feito, quer dizer, todo lugar tem carro, e o prefeito Ari Fossen tem dito com insistência que ele vai fazer uma intervenção séria nesta questão, porque é uma questão importante e urgente. O condicionante da prefeitura é que as calçadas são de responsabilidades do particular. Quer dizer, este é um problema, né? Eu acho, uma opinião, vou dar uma opinião muito pessoal agora, não cheguei a discutir isso com o prefeito, mas nós teríamos que buscar uma forma de que a responsabilidade da calçada fosse do poder público e o particular remunerasse o poder público via IPTU, de alguma forma, e o poder público tivesse a responsabilidade pela calçada. Porque senão fica muito difícil a gente atuar nesta linha. Primeiro, você ficar intimando a pessoa a construir calçada e fazê-la, existem muitas pessoas que não têm a mínima condição financeira de fazer isso. E se você for exigir dele, ele não tem condição, são pessoas muito pobres, pessoas em situações muito difíceis, que não têm como fazer isso. E segundo, que nem sempre as pessoas fazem com o padrão. Mesmo que a prefeitura determine o padrão, as pessoas fazem de acordo com outros padrões. Então, mas essa é uma questão que o prefeito Ari Fossen vai encaminhar e pretende ter uma política séria com relação a isso. Só para complementar, apesar desse assunto não ser pertinente à ordem do dia, mas o vereador merece uma explicação, não é? Nós temos atuado, vereador, a nossa atuação, infelizmente, tem sido insuficiente, não é? Em função da estrutura de fiscalização que nós temos. Nós temos 8 fiscais na cidade toda, não é? Mas é importante a participação de toda a sociedade. Denunciem. Tem o 156, tem a ouvidoria, agora tem o 181, porque construir contra a lei é crime também, não é? E o vereador também, através de indicações e de informações da prefeitura, tem condições de passar toda e qualquer irregularidade. Não tem condições, tem até obrigação, né, de passar toda e qualquer irregularidade que tenha conhecimento, passar. E nós tomaremos todas as medidas que forem cabíveis e necessárias. Fugindo também do assunto, pegando o gancho aí do vereador Zé Dias, a gente passa por algumas calçadas, e eu cito até um exemplo, a Antônio Segre tem verdadeiras lombadas, tem escadas nas calçadas. Isso aí, eu acho que nem precisaria fiscalização, bastaria o bom senso, não é, das pessoas que constroem. Quando não são lombadas, são degraus, como eu disse, basta que subamos aí a rua antiga, no trecho da Marechal, com a Rangel, a questão da rua São Bento, por exemplo. Nós não conseguimos subir, tem que andar pelo meio fio, não é? Correndo o risco de ser atropelado. Imagine uma pessoa idosa, e lá muitas pessoas sobem, os moradores aí da região, né, andam a pé por aquelas calçadas. Então eu fico feliz quando ouço o secretário de Planejamento dizer da sua opinião pessoal, e que também é a minha, e fico feliz de ouvir o secretário Ademir dizendo que basta que denunciemos, que aí o fiscal vá até o local, né, para as providências. Eu acho que realmente é isso que precisa. Temos aí também na Barão do Triunfo, o trecho da Senador até a Rua do Rosário. À direita não se sobe. A calçada é feita, secretário, de paralelepípedo, acredite. Aquilo quando chove, ou anda-se no meio fio,
ou então acontece o que aconteceu com uma senhora que a gente viu no jornal aí, que está processando a prefeitura, porque ela sofreu uma queda e ficou aí uma boa parte do tempo sem poder trabalhar. Mas aí já é um outro assunto que vamos estar discutindo aí com os secretários. A vereadora Marilena, tem alguma questão sobre os projetos? Eu gostaria de aproveitar a presença dos secretários para perguntar sobre a opinião deles em relação à alteração do código de obras de 250 para 125 metros, se isso é aplicável, que é a lei do vereador Negri, que não está presente, né? Que está na pauta hoje. Não, nós temos hoje em pauta 2 projetos do prefeito, que é o que os dois do altera prefeito? o código de obras, né? E outro da outorga onerosa. Esses são os 2. O do vereador Negri, eu entendi que também caberia na pauta hoje, porque ele estava e tinha sido adiado, é isso? Não estava para audiência pública, De não. hoje? Não está, não. estava. Ainda não foi agendado, vereadora, mas faremos também uma audiência específica. Isso. Então, desculpe, eu queria aproveitar a mesa, mas tudo bem, fica para outra oportunidade. Eu queria só pedir, vereadora, eu desconheço esse projeto, não sabia que existia um projeto tramitando com este teor. Se pudesse arranjar uma cópia para os secretários poderem já antecipadamente ir pensando sobre a questão. Bem, vereadores, não tendo mais questões, então nós abrimos agora as pessoas aqui presentes. A Eliana Correia, que é a presidente do CONDEMA, gostaria de se manifestar? Por favor, use da tribuna. Hoje não temos muitas pessoas aí. O engenheiro Sinésio também, se depois quiser se manifestar com relação aos projetos. Eu quero dizer à presidente Eliana que eu consultei a nossa secretaria e, lamentavelmente, nós não recebemos mesmo a correspondência dando conta da mudança de presidência. Por isso a nossa falha, mas já corrigimos. Tá, obrigada. Valeu. Bom dia a todos, bom dia principalmente à mesa. Na verdade, eu queria só fazer uma breve consideração e uma solicitação. Nós recebemos essa documentação no dia 4, que foi numa sexta-feira. E nós tentamos de uma maneira bem rápida, tendo em vista que houve uma reunião quarta-feira passada do CONDEMA, tentar ter uma posição não só da Câmara Técnica, mas exposição do assunto em plenária, no âmbito do Conselho Municipal de Meio Ambiente, nada obsta, né, ao projeto de lei. E a solicitação, tendo em vista que nós recebemos essa documentação, na verdade é mais uma formalidade, porque a documentação a gente recebeu em termos de pauta convite. Então, como também foi uma deliberação do Conselho, como é um órgão que tem uma importância fundamental e também está no rol de organizações, de entidades que são instadas a se manifestar, que nós pudéssemos receber, num tempo mais dilatado, um pedido formal de manifestação do CONDEMA, e não tão somente uma pauta-convite para que nós pudéssemos ter uma posição. Então, se pudesse, a gente solicitaria, se a Câmara pudesse providenciar nas próximas ocasiões uma manifestação, manifestação formal do CONDEMA em tempo hábil para que a gente possa fazer realmente por escrito e tal. É isso. Eliana, respondendo à sua questão, nós fazemos isso quando a nossa assessoria jurídica ela pede, não é, para que haja a manifestação por escrito desses órgãos. Nós temos, inclusive, em outros projetos já aprovados, outros não aprovados, esse pedido, e realmente o CONDEMA e também a comissão do plano diretor se manifestou por escrito. Mas quando não há esse pedido, nós entendemos que não há a necessidade, porque é um projeto que não trata do assunto, vamos assim dizer. Mas vamos providenciar para que isso seja feito, não é? Sim. Pedindo ou não, a gente vai pedir a manifestação dos senhores. Formal. Nem que seja para não anexar no projeto. Sim. Permite uma Claro. parte, professora, vereadora. Eu queria dizer o seguinte: a prefeitura, quando ela faz, a Secretaria de Planejamento, quando ela faz esse tipo de processo, ela encaminha
antes à comissão do plano diretor e ao CONDEMA para a oitiva. Este processo ele está sendo discutido já há algum tempo dentro da prefeitura. Provavelmente na gestão onde a doutora Eliana ainda não era presidente, talvez da doutora Silvia Mello. Então, o projeto da outorga onerosa foi encaminhado à comissão do plano diretor, tem parecer da comissão do plano diretor, foi encaminhado ao CONDEMA, tem parecer do CONDEMA, por parte da prefeitura, antes de encaminhar o projeto à Câmara. Então, antes de encaminhar o projeto à Câmara, nós temos o cuidado de ouvir os órgãos, embora a questão específica da outorga onerosa seja uma questão muito mais da comissão do plano diretor do que propriamente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Mas foi encaminhado e tem parecer do CONDEMA. Correto, então, vereador Julião. Não, eu já me sinto contemplado, presidente, porque exatamente eu ia questionar a prefeitura, sendo um projeto que veio do executivo para cá, normalmente acho que caberia ao Poder Executivo ter feito exatamente a consulta a esses órgãos, né, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, o Conselho como um todo aí, né? O secretário de Meio Ambiente e Planejamento já esclareceu a casa. Eu diria, vereador, que os processos que têm origem no Executivo, nós temos esse procedimento. Os processos que têm origem no Legislativo, a presidência da Câmara é que normalmente encaminha, segundo a determinação da assessoria jurídica, para consulta para esta ou aquela comissão, dependendo do caso. Mais alguém? O engenheiro Sinésio, por favor, o diretor de planejamento. Bom dia a todos. Eu decidi falar, eu acho que já foi bem explicado pelo secretário Francisco Carbonari, a questão da outorga onerosa, mas apenas em virtude das preocupações que eu vejo manifestado, eu acho que vale a pena verificar o seguinte. Primeiro, a lei da outorga onerosa, ela não é nenhuma novidade, ela está prevista no plano diretor, é um instrumento do Estatuto da Cidade, que já foi previsto no plano diretor, conforme determina o Estatuto da Cidade, e que deveria ser regulamentado, e nesse momento está sendo feita a regulamentação. O segundo aspecto é dizer o seguinte, que a outorga onerosa não é um instrumento que tem por finalidade a arrecadação. O valor da outorga, a compensação financeira paga ao município, ela tem, de acordo com a lei, um endereço certo. Na verdade, a outorga onerosa é um instrumento que flexibiliza a análise de projetos dentro de determinados limites. Para tudo tem limite. Por exemplo, há uma ampliação do índice de aproveitamento, mas não é para um valor indefinido, é por um valor já definido no plano diretor. Aumenta de 2 para 2,5, de 1,5 para 2, existe limite. E esse aumento implica num pagamento. Só que este pagamento já tem endereço certo, ele vai direcionado ou para habitação, ou para desapropriação de áreas, ou para recuperação de mata ciliar em área verde, enfim. Ele tem a compensação prevista na outorga é justamente no sentido de que, ao flexibilizar um determinado projeto, a lei prevê que existe uma compensação para melhorar a qualidade ambiental da cidade como um todo, a qualidade urbanística da cidade como um todo. Ou seja, é um instrumento que ajuda a combater o déficit habitacional e que ajuda a melhorar a qualidade urbanística e ambiental do município como um todo. Não é um instrumento de arrecadação. Eu acho que só isso que precisaria ficar bastante claro. A presidência agradece, mas alguma pessoa aqui presente da população gostaria de questionar sobre esses dois projetos? Senhores, pois não? Por favor, o senhor pode usar da tribuna? Por favor, o senhor diga o seu nome para que fique registrado e se o senhor representa alguma entidade, por favor.
faço parte da comissão da SAB, da Vila Rio Branco. E a questão de fazer edificações, essa reunião que é muito importante, até decepcionado com o resultado aqui, né, do pessoal não colaborar, não participar. É o seguinte, como o vereador José Dias falou, problema de calçadas, problema de... Eu vejo da seguinte maneira. Se você não tem condições financeiras de recuperar uma calçada, de mantê-la em ordem, de recorrer à prefeitura, a prefeitura te dá uma retaguarda, te dá um material nessa parte aí. 2, questão de árvores que se plantam nas calçadas é um problema sério. Eu acho que a prefeitura deveria, o meio ambiente aí, tratar com uma forma diferente. Eu acho que ela determinar o tipo de árvore que faz plantar na calçada, para você não ter esse problema de calçadas estourando, né? Problema de degraus que se formam, como você falou, pessoas idosas que necessitam isso daí. A questão da reforma, quando aqui na Padroeira, na Marechal, que eu já vi isso daí, as pessoas invadem a calçada, colocam tapumes, deixando o pedestre à mercê do perigo do trânsito. Então, acho que são falhas muito graves, né? Que deveria ter uma atenção maior, tanto dos órgãos municipais, que com mais carinho olhar nessas partes. E amanhã a gente vai ter uma reunião na SAB, na Vila Rio Branco, Santa Terezinha, com a Conseg, e vamos discutir vários assuntos, de segurança e questões também dessa parte de edificações no bairro. Então, eu convidaria os senhores presentes aqui, se quiserem participar, na Igreja de Santa Terezinha, às 8 horas da noite. Então, vai ter a reunião, vamos discutir os problemas. A questão de terrenos também, que temos aí, pessoas que têm um terreno aqui do lado do Maxi Shopping também, que é uma área muito grande, entre o Jardim Fepasa e o Maxi Shopping, que é um mato muito grande, é um problema de assalto, de roubos ali. E a gente tem, como a gente é pequeno em relação a esse proprietário, se você tem um terreno de 250 metros, você é obrigado a manter ele em ordem, limpo. E essas pessoas são intimadas e você nunca vê o terreno limpo. São pessoas que não moram aqui em Jundiaí, que não convivem aqui, então não estão nem aí com os problemas da cidade. Então eu queria seria um meio da prefeitura, dos órgãos competentes, olhar para esse lado também, né? Porque não é só punir o pequeno, a gente tem que punir o grande também. Toda a questão de meio ambiente, limpeza, é muito importante. A questão do lixo na calçada. De se aprovar um projeto, obrigando as pessoas também, convidando as pessoas a comprar aquelas lixeirinhas, colocar o lixo em lixeirinhas, não deixar jogando em calçadas, entendeu? São coisas muito importantes para a cidade, né? Então, eu deixaria minha operação aqui. Meu nome é José Aparecido, represento o Luiz Henrique, o presidente da SAB, nessa reunião, tá? E deixo o convite aberto para vocês aqui amanhã, se quiser participar dessa reunião com a gente, tá bom? Obrigado, viu? Senhor José Aparecido, nós que agradecemos a presença do senhor, o seu interesse em ter vindo aqui nesta manhã, embora não seja essa a nossa pauta, ela é exclusiva para que a gente discuta os 2 projetos que constam, mas é muito importante isso que o senhor colocou. Além do convite feito para os vereadores, para a presidência que compareça amanhã, em não havendo essa possibilidade, eu vou fazer uma sugestão ao senhor. Passe num papel simples, não precisa ser ofício absolutamente, pode ser à mão, letra legível, encaminhe aqui para a gente, que nós vamos fazer o encaminhamento, porque cada coisa que o senhor falou é um setor diferente, não é? Então, nós faremos esse encaminhamento, através dos senhores vereadores. Para quem constrói também, que está construindo, a gente que luta no dia a dia, a questão do INSS, a BITS, isso daí pesa bastante. Acho que devia haver uma atenção com mais carinho, para quem está construindo, quem está, né? Porque isso daí pesa muito no bolso da gente, viu? Tá bom? Aí, infelizmente, nós também achamos isso, concordamos com o senhor, mas nem a Prefeitura e nem a Câmara podem fazer absolutamente. Isso já é do governo federal, isso já é do INSS. Se todo mundo se unir, se unir e trabalhar junto, acho que a gente vai dar resultado. A pena é que aí nós não temos força para isso. Obrigada pela participação do senhor. Mais alguém aqui da plateia que gostaria de falar sobre os 2 projetos que estão em pauta?
Não havendo, então, quem queira fazer uso da palavra, agradecendo a presença dos vereadores, de todos os senhores, do secretário Ademir, do secretário Chico Carbonari, a colaboração dos funcionários, sob a proteção de Deus, declaramos, então, encerrada essa nossa audiência pública. Muito obrigado.